Olá, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou falar para vocês de um livro que é um suspense nacional que se chama Presa Fácil, do autor Douglas Ribeiro. Bom, primeiramente esse livro eu li pelo Kindle Unlimited, então ele está disponível ainda se você faz parte da assinatura do Unlimited, dá para dar uma olhada lá na Amazon e faz a leitura desse suspense. Bom, nesse suspense a gente vai conhecer a história do Jason e do Matheus, que eles são grandes amigos, mas que eles têm personalidades muito diferentes. O Jason, desde o início da história, ele é apresentado pra gente como um oportunista, como um malandrinho, né, que sempre dá um jeito aí de tirar a vantagem, de se safar de situações inusitadas e sempre ganhar dinheiro com isso. O Matheus, por outro lado, ele já é um cara muito mais honesto. Ele trabalha, ele acredita na ideia de ganhar o próprio sustento a partir do esforço, mas eles são amigos, né? Então, embora eles tenham essa personalidade um pouco diferente, eles são amigos. Só que chega um momento da história que o Matheus ele começa a perceber que o Jason vai ser daquele jeito pra sempre, que ele não vai mudar, né? Que ele sempre vai tentar dar um jeitinho aí pra ter vantagem sobre alguma situação. E ele decide se afastar do Jason, fala pra ele não envolver ele em nada que for ilegal, que for ilícito. Só que muitas coisas vão acontecendo e o Matheus ele se vê numa situação bem diferente, bem atípica, e que ele vai precisar se utilizar de um meio ilegal para conseguir uma quantia em dinheiro para poder ajudar uma pessoa. E aí ele vai procurar o Jason para que eles possam dar um golpe, para que eles possam ter esse dinheiro que ele precisa, mas que vai ser só esse golpe, que não vai mais acontecer, porque ele só precisa dessa quantidade específica de dinheiro naquele determinado momento. Então, lógico, né? O Jason ele super aceita, ele topa na hora, acha que vai ser uma boa oportunidade, mesmo porque ele gosta de planejar esse tipo de coisa, então de cara ele já aceita. E aí do outro lado, né, de outro ponto de vista, a gente encontra a Clara Pedroso, que ela é uma delegada de polícia, ela é uma investigadora, né, e ela tá atrás de um criminoso bem antigo, que é o criminoso do Trevo. Então, pelo que os laudos policiais eles indicam, esse criminoso ele comete um crime e em seguida ele planta um trevo. A gente não sabe por que ele faz isso, quais são as motivações, quanto tempo que ele leva para matar a vítima dele, mas a gente sabe que sempre quando a vítima aparece já morta, né, ele vai lá e planta um trevo. Então a Clara, né, ela tá atrás desse assassino e as histórias do Jason, do Matheus, da Clara vão acabar se cruzando no livro de uma forma muito inusitada, muito inteligente. Os diálogos eles são intercalados ali entre o ponto de vista do Jason e do Matheus e o ponto de vista da Clara. Porque é claro que o Jason e o Matheus vão se meter numa situação muito complicada, muito comprometedora e eu posso dizer até um pouco claustrofóbica. Eu não vou dizer exatamente o que vai acontecer com esses personagens, para não dar nenhum tipo de spoiler para vocês, para não estragar essa experiência literária, mas eu posso dizer que é um suspense muito envolvente. Os personagens são cativantes, os personagens eles se conectam na trama de uma forma incrível. Então, eu li o livro, gente, foi um dos melhores thrillers brasileiros que eu já li. Eu gostei muito dos desfechos que o autor deu para tudo isso, da maneira como que ele soube desenvolver a trama. Então, a gente vai mergulhando no ambiente do Jason e do Matheus, a gente acompanha essa trajetória deles aí, principalmente quando eles vão praticar esse ato ilícito, né, que é essa forma de ganhar o dinheiro aí de uma forma não legal, né, de uma forma contra as leis sociais aí, e de que maneira esse ato deles, né, essa atitude, esse plano, talvez até um pouco ousado, vicioso, impensado desses dois meninos, vão acabar se encontrando com o destino da Clara. Então, assim, a gente acompanha, eu gostei da ideia do autor de intercalar os pontos de vista. Então, a gente sabe o que está acontecendo com o Matheus, e com o Jason, e a gente sabe o que a Clara está descobrindo.
Ela e a equipe dela, claro, né? A gente tem uma equipe aí de policiais atrás desse assassino. Só que o curioso é que esse assassino é um assassino em série, mas faz um tempão que esse assassino tá aí dormindo, né? Que ele deixou de praticar os crimes, ninguém nunca pegou. Então faz um tempo que tá lá quietinho nas coisas. E aí a gente vai começando a entender por que esse crime aconteceu, quais são as motivações desse assassino. E ao mesmo tempo, a gente se sente um pouco detetive, porque a gente tenta entender a mente do criminoso junto com a delegada Clara. Então assim, gente, eu gostei muito desse livro. É uma leitura sufocante, tá? Eu vou colocar um alerta aqui pra vocês, principalmente se você é muito sensível a cenas de tortura, cenas um pouco mais violentas, mas é um ótimo livro. Eu acho que essas cenas, por mais que elas sejam um pouco mais pesadas na narrativa, elas trouxeram um certo equilíbrio para a trama, porque elas são necessárias, elas não estão escritas ali simplesmente para chocar, porque a gente vê muita coisa nesse sentido, né? Tem muitos autores aí que escrevem cenas chocantes, mas elas estão ali apenas para chocar, para causar um mal-estar, sem propósito algum, e não é o que acontece em Presa Fácil. Essas tramas, essas cenas um pouco mais fortes, um pouco mais violentas, um pouco mais sangrentas, elas têm um propósito para se cumprir, né? E esse propósito vai se mostrando aí ao longo da trama, assim, bem inteligente. Eu lembro que quando eu li o livro, eu fiquei assim, mal, assim, gente, porque é uma sensação muito claustrofóbica. Eu não posso falar muito pra vocês pra não acabar dando spoiler, porque é um suspense. Então qualquer informação que eu solte aqui, qualquer análise mais profunda que eu faço dessa história, eu vou acabar dando algum spoiler pra vocês e eu não quero fazer isso. Então a minha sinopse ela é um pouco superficial aí pra vocês, mas justamente por causa disso, pra não correr esse risco de dar spoiler, de estragar essa experiência de vocês. Mas a narrativa do autor, ela me lembrou muito a narrativa da Gillian Flynn, tanto em Garota Exemplar quanto em Objetos Cortantes. Eu acho que o autor se aproximou muito dessa narrativa que é assim, sufocante, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sofre junto com o personagem. Então, assim, foi um livro que eu gostei muito de ler, foi um suspense. E eu, assim, faz muito tempo que eu não leio um bom suspense, um bom thriller policial. É o meu gênero literário favorito, mas faz um tempo assim que eu tava naquela falta de ler um bom suspense, de ler um bom thriller, de ler um bom romance policial. Então eu fiquei muito satisfeita de ter um autor nacional que tá trazendo essa temática, que tá falando sobre thrillers, que escreve sobre isso. Então eu acho que é muito importante a gente apoiar o nosso autor nacional. Como eu disse pra vocês, está disponível na Amazon pelo Kindle Unlimited. Se você não tem o aparelho Kindle, dá pra ler no celular, dá pra ler no computador. É só você baixar o aplicativo da Amazon, é super tranquilo, super fácil. E eu acho que se você faz aí essa assinatura, se você tem essa assinatura, aproveite pra ler, porque é um suspense que realmente é de tirar o fôlego. Dá pra ler tranquilo, tá, gente? Em 2, 3 dias você lê esse livro ou até menos, dependendo aí como for seu tempo, a sua vida, a sua rotina. Mas é um suspense que vale muito a pena, principalmente porque o autor ele brinca muito com os pontos de vista. Então a gente entra na mente de um personagem, a gente começa a pensar que nem ele, aí a gente sai da mente dele, entra na mente de um outro personagem. Então ele brinca um pouco com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com essa troca-troca de ponto de vista. Isso dá no thriller, sim, uma certa ansiedade, né, na leitura. A gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer saber o final, a gente quer saber se a polícia vai pegar ou não esse assassino, enfim, né? E eu acho que o autor, ele trouxe também no final do livro, vou falar isso, deixa eu pensar de uma forma sem dar spoiler pra vocês. Ele trouxe uma reflexão social. Então, por exemplo, uma pessoa que comete um deslize social, ela faz uma besteira na vida, a sociedade perdoa essa pessoa, tipo, dá uma segunda chance ou não? Então, é uma reflexão muito sutil que tem no livro, mas eu acho que ela é muito necessária, principalmente na época que a gente vive, né? Então, a gente vive numa época que tem muito julgamento, muito preconceito, muito mimimi, mas será que a sociedade, ela consegue mesmo dar uma segunda chance para uma pessoa, mesmo que ela tenha passado por problemas, perrengues, e já tenha
apago a culpa. Então a gente vê muito isso, principalmente no final do livro, a gente tem essa reflexão bem sutil, tá, gente? Não é nada muito assim escandaloso, muito explícito, mas é bem sutil. Se você for um leitor atento e ler com esse olhar, é claro que leitura, a gente fala que cada um acaba desenvolvendo o seu olhar sobre as coisas, né? A sua visão sobre o livro, a reflexão que você tira daquela obra. Mas se você olhar assim, muito atentamente, se você prestar atenção nessas análises que o texto traz, né, pelo menos trouxe pra mim, a gente tem essa visão, né? Será que a pessoa aqui, ela merece uma segunda chance? Será que a sociedade realmente dá a segunda chance? Ou sempre vai ficar aquela coisinha de julgamento, de desconfiança? Então o livro tem muito disso. Ele tem um grande plot twist, principalmente no final da obra, que fez todo sentido. Eu acho que fechou com chave de ouro o livro. É claro que eu não vou falar pra vocês qual é o plot, porque senão estraga toda a experiência. Mas é um grande plot twist. Eu não tinha desconfiado, não tinha pensado que esse poderia ser o grande plot da história. Na verdade, tem dois grandes plots. Tem um no meio ali, né? No finalzinho tem um. E depois, bem no finalzinho ali, quase dando tchau pro livro, a gente tem um outro plot que não é tão grande quanto o primeiro, mas que também dá uma grande revirada na história. A gente volta na história mentalmente e faz umas conexões, umas associações do tipo, como eu não percebi isso, sabe? Por que eu deixei essa informação passar? Como que eu não percebi esse detalhe? Então, quem faz muito disso é a Agatha Christie, então eu gostei muito dessa sacada que o autor teve de fazer essa reflexão. Olha, você perdeu aquele negócio ali. Porque assim, durante a leitura do texto, o autor espalha várias migalhas, tá, gente? Se você for muito, assim, perito criminal, talvez você consiga pegar essas migalhas que o autor espalha ao longo da trama e você já vai ter algumas suspeitas aí pra desvendar, assim, o plot twist. Mas se você for um leitor, né, tradicional e estiver muito absorto na história, como eu fiquei, que eu fiquei muito imersa nessa história, talvez você não perceba esse plot, assim, de imediato, né? Talvez você precise chegar mesmo nos finalmente ali pra entender qual é o plot twist dessa obra. Mas é isso, tá, gente? Essa foi a resenha de hoje. Eu não pude contar muitos detalhes, muitas coisas. Eu contei mais as minhas impressões em relação ao livro, porque é um suspense, então é muito difícil detalhar muito o suspense, porque senão você acaba dando algum spoiler, estragando a experiência literária de uma outra pessoa. Mas é um livro que vale muito a pena ler. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link para vocês comprarem este livro na Amazon. Lembrando que se vocês comprarem utilizando os links do canal, uma porcentagem vem para mim como comissão, que me ajuda bastante a continuar mantendo esse projeto aqui literário por muito mais tempo no YouTube. Gente, é isso. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe seu like e também compartilhe em todas as suas redes sociais, porque tudo isso me ajuda na divulgação. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então no próximo vídeo ou no próximo vlog.